Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. Nossa entrevista de hoje vai dar um panorama da opinião da oposição nos assuntos que têm dominado a pauta política em Brasília. E para conversar conosco, convidamos o advogado Ricardo Trípoli, deputado federal pelo PSDB de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Deputado, o senhor escreveu hoje um artigo no jornal Folha de São Paulo dizendo que a reforma política tem que começar pelas prévias. Publicamente, políticos de todos os partidos defendem a reforma política. Mas 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, e lá está a reforma política, não caminha no Congresso. Qual é o problema se todo mundo é a favor? Olha, eu me considero candidato das prévias, porque eu acho que elas são fundamentais para o revigoramento político, ou seja, pela democracia, para que a gente haja mais participação. O processo político ficou muito endurecido. Os partidos, através de alguns líderes, controlam as legendas e determinam quem serão os candidatos. Nós temos que acabar com esse processo, ou seja, nós temos que voltar a fazer com que a base partidária decida quem serão os seus representantes nas eleições, sejam também proporcionais e municipais. Em todos os partidos. Os caciques ordenaram os candidatos? O que eu escrevi hoje na Folha sobre reforma política começa com prévias é exatamente isso. Nós temos que fazer com que todos os partidos deem condições do militante, do filiado do partido, possa escolher o candidato do seu partido que vai concorrer às eleições. E a reforma política em geral, por que não caminha no Congresso se tanta gente defende? Olha, o nosso partido tem defendido, por exemplo, a questão de você buscar a forma mais prática, mais objetiva de fazer política. Nós temos dificuldade porque o governo não tem nenhum interesse. O que eles pretendem hoje é que nós implantemos agora a questão do financiamento público de campanha, ou seja, o governo vai pancar as campanhas políticas, o que seria um absurdo, e a chamada lista fechada, ou seja, o partido determina quem serão os candidatos, primeiro, segundo, terceiro, quinto, enfim, todos os colocados. Isso é um absurdo, nós queremos, na verdade, transparência. Mais importante hoje, por exemplo, na reforma, é nós modificarmos o voto secreto. Para que voto secreto no Congresso Nacional? Se nós recebemos como? Na cassação da Jaqueline Roriz? Eu votei a favor da cassação da Jaqueline Roriz, porque eu acho que não tem como você não votar favorável. O crime foi cometido, o crime foi demonstrado, a mídia inteira divulgou. Não tem cabimento você ter pessoas diferentes operando como se fossem pessoas iguais no Congresso. O senhor defende que o fim do voto secreto em casos como esse seja incluído na reforma política? Lógico, não tem cabimento você, em determinados momentos em que você está julgando um parceiro, um deputado federal que foi eleito pela população, tem mandato popular, a população tem o direito de saber como é que você votou, até para controlar o seu voto. É por isso que nós estamos difundindo o voto distrital no Brasil. Agora, o problema, né, deputado, é que a reforma política do governo, que o governo defende, é diferente da reforma política que a oposição defende. Todo mundo defende uma reforma política. Agora, qual, né? Na verdade, o governo, no passado, defendia a reforma política que nós da oposição sempre defendemos. Quem mudou foi o governo. O governo, na verdade, na Constituinte não votou na Constituinte, como não votou no Tancredo Neves, como não tem interesse na questão de você oxigenar o partido, dar oportunidades. Hoje você vê, o presidente Lula determina quem vai ser o candidato a prefeito na cidade de São Paulo. É uma obrigação e não uma questão democrática de discussão. Falando um pouquinho de posições diferentes, quando você é governo, quando você é oposição, eu queria falar da CPMF, ou qualquer nome que seja, para uma contribuição que financia a saúde. Os líderes do PSDB, o deputado Duarte Nogueira, o senador do Paraná, o Álvaro Dias, disseram que a oposição fará o que for preciso para barrar a criação de uma nova contribuição. Mas a CPMF, no governo Fernando Henrique, foi defendida pelo PSDB, foi prorrogada, inclusive, pelo PSDB. O que mudou? O governo Fernando Henrique acabou com a inflação no país. E quando o doutor Adib Jateme, que era o ministro da Saúde, criou a CPMF, ela tinha exatamente um foco, que era utilizar o dinheiro na saúde. No governo Lula, esse dinheiro não foi utilizado na saúde. Ou seja, teve um superávit que foi criado no governo Fernando Henrique. Então, eles pegaram um governo sem dificuldades nenhuma. E, a partir desse momento, não havia mais necessidade. Aliás, o Brasil hoje não precisa mais de impostos. Aliás, nós deveríamos acabar com uma série de impostos. O que nós temos que diminuir é o volume de funcionários não concursados na máquina do governo federal, que aumentou de uma maneira estrondosa. São cerca de 25% a mais nos últimos 8 anos. Então, eu acho que se nós diminuirmos isso, não há necessidade. Eu votei contra a CPMF na ocasião, porque não tem cabimento. Tanto é verdade que não fez falta, porque a arrecadação tinha um superávit muito grande. O que acontece é má gestão dos recursos públicos. Se você aplicar de forma correta os recursos, vai ter e vai sobrar.
O que o governo está fazendo é não aplicando de forma correta os recursos. Portanto, não há necessidade de mais impostos. Há necessidade de diminuirmos o valor dos impostos. Último assunto, rapidamente, para a gente encerrar. O PSDB se posicionou contra a possibilidade de criação de um marco regulatório para a imprensa, como o Congresso Nacional do PT no final de semana defendeu. O senhor acha que isso pode ressuscitar a censura no país? Isso é um dos maiores absurdos que foi criado pelo Partido dos Trabalhadores no último Congresso. Na verdade, marco relatório é figura de retórica. Na verdade, isso é uma censura. O que eles estão pretendendo é um controle. A ministra Ideli Salvati falou que tem que ter um controle da mídia. Como de conteúdo, o senhor entende? De conteúdo? Um absurdo. A mídia sempre foi aberta, sempre foi democrática. Ela tem que ter o direito de colocar tudo aquilo que ela vê. É interessante que toda vez que o PT tem uma crise, eles ameaçam novamente colocar esse projeto em discussão. Ele já foi... O senhor não acha que são políticos temendo perder poder porque são donos de grandes conglomerados de comunicação? Essa tem sido além de uma ter crítica. Essa questão, eu acho que é o controle dos grandes órgãos de comunicação. Agora, você não pode. O Hugo Chávez fez isso na Venezuela, ele fechou uma empresa emissora de TV, censurou 5 e agora pretende censurar a internet. Não há condições disso. Eu acho que o Brasil não merece isso e não é dessa forma que nós vamos implantar e manter a democracia no país. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Boa noite para o senhor. Boa noite.